Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 3 de Sociologia, página 199. Nós falamos sobre esse capítulo na última videoaula, conversamos sobre Max Weber, sobre o Estado, sobre as organizações sociais, sobre as instituições sociais. Então agora vamos fazer a correção desses exercícios. O número 1. Sobre o conceito de Estado moderno, defendido pelo sociólogo alemão Max Weber, analise as assertivas a seguir. Bom, o livro traz uma resposta, né? Ele tem aí 5 assertivas que nós temos que identificar se são verdadeiras ou falsas e marcar as verdadeiras. Mas vamos ler aqui primeiro. Max Weber compreendeu o Estado moderno como uma instituição de poder passível de exercer a soberania de sua autoridade sobre os seus nacionais. Capaz de praticar violências materiais e simbólicas, o Estado moderno age de forma a disciplinar os corpos e a ordenar comportamentos que ensejam a manutenção da ordem. Para ele, para Max Weber, o Estado ele é a única instituição que tem a legitimidade de poder usar a força. Tá? Então, ele tem um monopólio legítimo da utilização da força. E isso serve para que, como nós falamos no capítulo, o Estado possa, assim, cumprir aquilo que lhe é determinado, que é organizar as demais instituições, organizar a moral, organizar as pessoas dentro daquilo que se compete, daquilo que se entende como correto. Obviamente que esse Estado ele é dominado por uma classe, que seria a classe dos proprietários, dos ricos, aquelas pessoas que estão na elite. Então essas pessoas construiriam aí uma forma, dentro do Estado, de poder manter a sua elite, a sua forma de dominar, a sua elite, tá? Max Weber, então, traz essa concepção acerca do Estado moderno. Vamos ler junto aí as opções. Número 1. O Estado moderno deve ser definido estritamente em relação aos seus fins? Não. O Estado moderno ele não é somente para os seus fins, o seu objetivo. Ele tem muito mais coisa entre isso aí. Número 2. A característica fundamental do Estado é o monopólio do uso da violência legítima dentro de um determinado território? Correto, acabamos de falar sobre isso. Número 3. A manutenção da autoridade estatal ocorre pela necessária combinação entre o emprego da força física e a busca pela legitimidade frente aos cidadãos? Correto. Número 4. Como dimensão superestrutural da sociedade capitalista, o Estado é um instrumento de dominação da classe dos proprietários? Não necessariamente. Tá? O Estado ele é um Estado. Apesar de termos aí essa identificação, como eu falei anteriormente, de que o Estado ele é gerido geralmente por uma gama de proprietários, de capitalistas, ele não necessariamente serve para isso, para somente a manutenção dessa questão. Ok? Isso seria a ideia de Marx. Karl Marx acredita nisso. Max Weber não. Ok? Por fim, a legitimidade do Estado moderno deriva principalmente do reconhecimento da validade legal e da competência funcional, baseadas em normas racionalmente estabelecidas, correto? O Estado moderno, então, ele tem a questão da burocracia, dessa validade, da legalidade, da competência dos seus funcionários, do poder que eles exercem, da dominação que pode ser exercido também por outras pessoas, ok? Então seria a questão de letra I. Número 2. A respeito dos estudos sobre socialização, assinale a alternativa correta. A família, enquanto instituição social e de poder, exerce sua capacidade disciplinadora no processo de socialização dos indivíduos ligado ao seu grupo familiar. Ligado ao seu grupo familiar, o indivíduo acolhe uma ordem de valores e passa a agir conforme o regramento social definido pelo seu grupo de pertença. Ou seja, a família é o primeiro ponto, o ponto principal aí nesse processo de socialização primário, ao qual todos nós passamos. É a partir dela que nós vamos aprender sobre as questões morais, as questões éticas, sobre o mundo, ou ao menos deveria ser. Então nós vamos começar a agir
diante da sociedade como a nossa família empreendeu que nós deveríamos agir, dentro de uma moral, de uma regra, de um costume, de uma ética, que é o que nós aprendemos dentro da família. Vamos à leitura da questão, então. A questão de número 2 tem como a letra E também como correta. A internalização do social e a sua percepção da realidade como a primeira socialização ocorrem dentro do grupo familiar, sendo assim decorrentes da classe social da família. Ok? Número 3. Entende-se por socialização o processo por meio do qual o processo de socialização garante aos indivíduos uma primeira e importante aproximação em relação às regras sociais e morais que estruturam a vida em sociedade. O processo de socialização é tudo aquilo que nós temos e que nos ensina, tudo aquilo que a gente aprende, tá? Dentro de diversas instituições, num primeiro momento na família, depois na escola, na igreja, enfim, no trabalho, na vizinhança, em todos os locais. E nós vamos passar por esse processo de socialização pelo resto da vida. Nós sempre estamos aprendendo sobre ordenamento, sobre moral, sobre ética, sobre normas, sobre condutas, tá? Por isso, até na aula passada, na videoaula passada, eu comentei que para a sociologia o ser ele não está dado, ele não nasce determinado, ele não nasce bom ou ruim, ele aprende isso dentro da sociedade e dentro das instituições ao qual ele vive. Ok? A questão correta, então, da número 3 seria a letra A. O indivíduo aprende a ser um membro da sociedade. Número 4. Considerando as análises sociológicas sobre a família, analise as seguintes proposições. A quarta assertiva é incorreta porque a família é uma instituição histórica, portanto, sujeita a dinâmicas sociais e passivas de transformações. Tal premissa se aplica inclusive à noção de família na atualidade, que está se transformando resultado de diversos arranjos e de luta em prol do reconhecimento aos direitos de igualdade reivindicados. Se estatisticamente a família nuclear ainda é predominante, não significa que esse seja um padrão e que os outros formatos não sejam merecedores de direitos. Falamos sobre isso na videoaula, né? A família, a organização familiar hoje em dia, ela não é mais aquela organização familiar que se tinha ideia no passado. Hoje nós temos a família como avô e criança, e neto sendo cuidado, pai e pai, uma relação homoafetiva ou mãe e mãe, pai e mãe, que é o mais conhecido, que é o mais comum dentro da nossa sociedade. Nós temos tios que cuidam de filhos, nós temos mães que cuidam sozinhos de uma criança, nós temos pais que cuidam sozinhos de uma criança, enfim. Essa instituição que é a família, ela acaba mudando com o tempo. Então vamos ler as alternativas. Número 1. A família em nossa sociedade é responsável pelos processos iniciais e informais de socialização? Correto, falamos sobre isso nas questões anteriores. Número 2. A informalidade social da família em nossa sociedade está relacionada à possibilidade de exercício da intimidade e do afeto, bem como do aprendizado das regras sociais. Com certeza, dentro da família nós vivemos uma informalidade, não uma formalidade. Ali há afeto, ali pode-se ter essa intimidade, ok? É o local propício para isso. Número 3. A família nuclear é o modo predominante de organização das famílias nos espaços urbanos modernos. Sim, como eu falei, família nuclear, pai, mãe, filho. Essa é a mais comum, é a predominante. Não é a única, ele não diz isso, então ela está correta. Número 4. A família é uma instituição social rígida, que não está submetida a transformações históricas ou sociais. Errado. A resposta do gabarito traz isso e a gente entende que a família ela se transforma como ela vem se transformando. Número 5. A diversidade social, as políticas sociais de proteção às famílias e as lutas por direitos civis verificadas no Brasil e no mundo nas últimas décadas têm favorecido a proteção de organizações familiares que não se encaixam perfeitamente nos moldes tradicionalmente associados aos papéis de pai, de mãe e de filhos. Como nós falamos, existem diversas famílias.
há uma transformação nessa ideia. E isso é muito legal, muito interessante, né? Cada forma de amar hoje em dia vale a pena e a família também se insere nisso. Então seria a letra E. Questões 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos para o número 5. Número 5. Socialização. Deixa eu me organizar aqui. Socialização significa o processo pelo qual o indivíduo se torna um membro ativo da sociedade em que nasceu, isto é, comporta-se de acordo com os seus folkways, usos e mores costumes. Há pouca dúvida de que a sociedade, por suas exigências sobre os indivíduos, determina em grande parte o tipo de personalidade que predominará. Naturalmente, em uma sociedade complexa como a nossa, com extrema heterogeneidade de padrões, haverá consideráveis variações. Seria, portanto, exagerado dizer que a cultura produz uma personalidade totalmente estereotipada. A sociedade proporciona antes os limites dentro dos quais a personalidade se desenvolverá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a número 5, então, ela traz aí a dinâmica das relações sociais de sociabilidade, garante aos indivíduos a apreensão do regramento moral e estrutura a vida da sociedade ao qual pertence. Ao mesmo tempo em que o indivíduo se submete à cultura na qual está inserido, ele age de modo a transformá-la, a adaptá-la de forma a atender às suas necessidades e injunções presentes. Ou seja, nós, enquanto indivíduos inseridos dentro de uma cultura, de uma sociedade, nós crescemos sendo balizados por regras morais da nossa família, regras morais da nossa religião, regras morais da nossa vizinhança, regras morais da nossa escola, enfim, de tudo aquilo que vai sendo dentro do processo de socialização, participando do nosso processo de socialização. Porém, nós não somos somente aqueles que recebem essas informações e a partir disso nos moldamos, porque nós também temos opiniões próprias. E é isso que o livro traz de interessante, né? A sociologia traz muito isso da concepção, da construção do ser humano. O ser humano, ao mesmo tempo que recebe todas essas informações de moral, de costumes, de regras, ele também tem o seu próprio raciocínio para entender se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Por isso que a gente vê aí muitas pessoas que acabam indo contrário às leis, às regras, cometendo crimes, e muitas pessoas que, mesmo tendo uma origem ao qual as regras, os ordenamentos não eram muito bem definidos, mesmo assim elas não cometem crimes. Ok? Por quê? Porque nós temos também a capacidade intelectual de poder chegar a um entendimento, se aquilo é correto ou não. Nós também influenciamos o meio. Ok? Então a resposta correta seria a letra A. Existe uma interação entre cultura e a personalidade, o que faz com que as individualidades sejam influenciadas de diferentes modos e graus pelo ambiente social. Por último, número 6, nós vamos aí temos a letra de uma canção dos Titãs, que é um grupo de rock, pop rock brasileiro, muito famoso, que se chama Família, né? Com base na letra da música Família e nos seus conhecimentos sobre o tema, pode-se afirmar que, número 1, a família continua sendo uma instituição social valorizada em nossa sociedade? A família é valorizada? Com certeza, né? Número 2. A família descrita na música é extensa e monogâmica? Sim, na música ali há uma família tradicional, monogâmica e extensa, ok? É só vocês fazerem a leitura para vocês compreenderem. Tem ali, ó, filha de família se não casa, papai e mamãe não te dão um tostão, ou seja, tem filha, tem papai, tem mamãe. Na outra estrofe abaixo tem vovó, vovô, sobrinha, ou seja, é uma família extensa, bem tradicional, ok? Cachorro, gato, galinha. Então a número 2 está correta. Número 3. A família descrita na música é de um tipo alternativo, fora dos padrões tradicionais? Não. Contrário da 2. A 3 está incorreta. E por último, a número 4. Na família, os papéis sociais são muito bem definidos? Com certeza. Cada um tem o seu papel. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, sobrinho é sobrinho. Enfim, a família é bem definida nisso. A leitura aí da número 6, então, para a gente fechar.
A Canção dos Titãs contempla o modelo tradicional da família brasileira, com seus hábitos cotidianos marcados pelo contraste de gerações. Ela evidencia a presença marcante da divisão social como marca identitária das famílias, que acabam por reproduzir parte dos valores sociais com os quais ela também contribui para fomentar. Galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham feito os exercícios, espero que esses exercícios possam contribuir na formação de vocês, no estudo de vocês. Para a próxima videoaula, estaremos falando sobre o capítulo 4, Sociedade dos Indivíduos. Ok? Grande abraço, grande beijo a todos e todas. Até a próxima. Tchau, tchau.